5, 4, 3, 2, 1. Olá, seguidores do canal Alpine. Olha nós aqui para hoje fazer uma lista. Faz tempo, né? Adoro as listas, cara. É verdade. Ele fica Ficou uma satisfação. Se tem duas coisas que ele gosta de fazer muito aqui, é animação, lista e falar do elenco. Falar do elenco é extra, tá? Androides, ginoides e roboides. Não é roboide, né? Não, só androides e ginoides. Ok, robô não entra, não? A gente vai falar sobre robô? São robôs, mas todos com um grande toque de humanidade. E se você já está aqui conosco, aproveita ali o botãozinho vermelho, dá aquele like pra gente e se inscreve no canal. Isso, se inscreva no canal, assista o vídeo até o final se possível. Isso ajuda a gente. Ajuda bastante o algoritmo a entender. E chegando no final, dá um comentário aí o que você achou. Beleza? Vai ficar muito feliz. Puxa a vinheta tu. Sim, senhor. Lista de animes com robô, né? É isso mesmo? Ginoide, Android, roboides. Eu não sei de onde ele tirou esse robóides, mas tudo bem. Porque é o robô ginoide. Que já é um robô, né? Até passo mal. Mas antes de falar de tudo isso, vamos falar dos nossos apoiadores, que é só um. É só um por enquanto. Por enquanto, Mas é só teremos um. muitos, teremos Mas muitos. fala aí, galera. Hoje nós estamos aqui para falar de uma lojinha, de uma empresa. E essa empresa é a lojinha da Kami, porque ela traz para você coisas que você só encontra lá no Oriente. Tá? Se você gosta de suquinhos diferenciados, se você gosta de balinha daquela que tem a panazinha no meio, aquela balinha. Você gosta de feijãozinho dourado, aquele feijãozinho dourado, aquele feijãozinho coloridinho, de vários sabores? Você vai encontrar na lojinha da Kami. Aqui, ó, no meu dedinho aqui, a logo dela, viu? Só é você chegar lá na lojinha da Kami no Instagram, só é você colocar a lojinha underline da underline Kami, só é dar uma chegadinha lá e você vai fazer o pedido pelo direct, Isso. diretamente com a Kami. Isso mesmo. E também ela tem o WhatsApp para um contato muito mais rápido. Lojinha da Kami. Após os nossos apoiadores, vamos falar os critérios, né, Tassis? Se é uma lista, tem que ter critério. Isso mesmo. O primeiro, tem que ser uma máquina em sua quase totalidade. Ou totalidade. Ou totalidade, quer dizer, tem que ter o mínimo de orgânico possível. Não pode ser pilotado por ninguém, ou seja, não pode ser meca. Terceiro tópico. O terceiro tópico é, tem que ter envolvimento social com o humano. Não precisa ser relações muito íntimas, viu? Mas ele está envolvido com humanos, ele ter humanos próximos para conversar, para dialogar. Peraí. Entendedores entenderão. Não pode ter Lemon Angel, não, é? Lemonade não dá, né, Tassi? É impróprio pro YouTube, né? Não só em próprio pro YouTube, mas o Lemonade já tem sistemas diferentes, né? Já tá prontinho para receber. Alguns, né? Mas a gente vai falar de uma aqui que é meio, viu? Falar. É meio, né? E vamos para a nossa lista. E no nosso quinto lugar, temos um dos melhores animes que eu achei na época, né? É um anime de 2004, que é o Samurai 7. Saiu aqui, tem dublado, bonitinho, né, Tassi? Você vai achar na Crunchyroll e outras plataformas de anime. Isso. E chegou a passar algumas vezes na TV, No canal Aniplex. No Aniplex, isso. No Aniplex, na TV a cabo, e isso passou inteirinho. Então, baseado na obra máxima de Akira Kurosawa, que é os Sete Samurai. Sete Samurai que foi inspiração para várias outras obras, como Sete Homens e um Destino, por exemplo. Não só isso, né? O Sete Samurai virou ícone, né? Pra quem gosta de cinema, deve ter ouvido falar alguma vez na vida Sim. sobre os Sete Samurais de Akira Gente, Kurosawa. Sete Samurais inspirou até Matrix. Verdade. Muitos conceitos dali. Sim. Foi. E não seria diferente de Samurai 7. Lembrando que o mangá saiu aqui pela JBC, Pela JBC, em tem no 2 Brasil. volumes. Tem no Brasil direitinho, Tem no Brasil, ó, isso. formatão daquele
E a história de Samurai 7, eles são 7 samurais contratados pelo vilarejo de camponeses para defender de samurais que estão indo lá subjugar e roubar esses camponeses. Aí, pô, legal, mas o que tem a ver com robô? Vamos começar logo pelos antagonistas, que são os Nobuseris nesse anime, que são samurais que abdicaram do seu corpo humano para se tornarem máquinas. Eles são mechas gigantescos, armados com espadas, pistolas. Ei, mas não podia mecha. Mas esse pode porque... Esse pode porque não é pilotável. Ele não é pilotável. É ele próprio. Ele próprio é o mecha. Existe o Nobuseri, que são esses samurais, nessa versão do anime, que vão subjugar esse vilarejo. Então o vilarejo decide, através da sua sacerdotisa principal, que é a sacerdotisa da água, decide recrutar 7 samurais. E no meio desses 7 tem um robô. Totalmente robô, que é o Kikuishio, que é um robô imenso. Ele era um camponês que trocou, devido a ser sua constituição frágil, ele queria ser um samurai, então ele troca seu corpo de carne. A carne pela máquina. Pela máquina. Ele só mantém cérebro, sistema digestivo, que é por acaso uma das partes mais hilárias, é um robô comendo, né? Ele abre a boquinha dele e bota lá o arroz. E ele carrega uma grande espada e ele tem como função ter se transformado nesse samurai robótico para combater e proteger os fracos. Uma das coisas mais interessantes do anime é justamente essa desumanização da pessoa. Ela está abdicando da sua condição humana para virar uma máquina. Ambos, tanto os antagonistas, que são o Nobuseri, quanto o Kikuishio. Só que o Kikuishio é um motivo mais nobre. E o Nobuseri, eles querem apenas poder. É tido que um dos maiores vilões lá, tem um Nobuseri lá, que é o chefe, né, deles, que é um puta androide, um puta mecha, altamente equipado com míssel, com espada laser, com trabucão, com canhão. É quase um Gundam. Um Gundam. Eles são bem elaborados, baseados bem num Gundam. Isso só mostra também que a máquina pode promover a opressão, né, José? Ele pode oprimir a pessoa. É a questão de ganhar poder para subjugar o fraco, né, e ganhar algo em troca. E vamos para o quarto lugar. No nosso quarto lugar, temos quem tá Temos Chobits, lá de 2002, criado pela galera fantástica da Clamp, viu? Tem umas coisinhas mais lindas do mundo, né? É os Persocon. Sempre certo. Lá em Chobits é uma sociedade muito parecida com a nossa, mas o diferencial é que existem os Persocons, que são androides criados para diversas funções, para ajudar o humano em diversas coisas e satisfazer algumas coisas dele também, né? Então, né? Afinal, ninguém só pensa em criar um robozinho só para ajudar na tarefa de casa, para lavar, não. Hoje na nossa sociedade já tem essas coisas. As Persocons são totalmente máquinas, não há nada de orgânico nelas, e elas sim servem para muitas coisas, inclusive isso aí que você está pensando também. Foi por isso que eu perguntei se haveria Lemonade. Entendedores entenderão. E como estamos falando de Chobits, não podemos deixar de falar da Ti, né? Da Ti, aquela fofíssima fofíssima, lindíssima, maravilhosa. Aquele Persocon que o personagem principal encontra, né? Impossível não gostar da Ti logo de cara. Isso, a começar ela não tem orelha, né? Ela tem... São receptores. Receptores para colocar cabos para conectar ela a dispositivos visuais, como televisão, computador. E o mais legal do Chobits, mas a forma de como ela é apresentada, né? Ela é uma Persocon que está zerada. Ela não tem programação e o personagem principal encontra ela. Ela como se ela tivesse acabado de nascer agora. Isso, encontra ela zeradinha e decide ensinar a ela, né, os conceitos da humanidade, relacionamento, tudo. A começar pelo formato de como ele liga ela, né? Então, né? Já tem duas partes controversas aí. Não vamos colocar aqui, porque senão o YouTube dá uma machadada na gente. Um dos principais problemas logo no primeiro episódio é como ele vai ligar ela. Que ninguém descobriu até hoje, e o cara, na sua santa ingenuidade, né? Santa ingenuidade, ele decide... É por ali mesmo que vocês estão pensando. Apertar o botão. Vamos falar assim. É por ali mesmo que vocês estão pensando. Que ele procura por ela toda, né? Assim, a cena é hilária, que ela tá sem roupa, ele vira ela de todas as posições, procurando local
liga. Onde liga Aqui. a orelha, boca, Aí- nariz. Aí ele tem assim, peraí, eu só não olhei aqui. Isso é o primeiro lugar, né? Tem um segundo Tem, também. mas é no primeiro logo que ele acha. Ele tem ali, eu não olhei aqui, então tem, ela liga. Ela liga. E isso é uma das coisas, assim, bem hilárias e mesmo assim muito importante. Porque Chobit lida com o quê, tá? O que a Ti tem que a gente botou lá na Então, lista? a gente colocou ela na lista justamente pelo conceito da humanização da máquina. Enquanto lá em Samurai 7 a gente tá vendo a desumanização, a gente tá vendo aqui ao contrário, a humanização da máquina. A máquina cada vez mais se parecendo e agindo como uma pessoa. O caso da tia, ela como uma criança, acabou de nascer, ela é inocente, ela não sabe de nada do mundo. Então o rapaz que a encontra vai ensinando tudo mesmo. Tudo. Até como se portar, como andar, como falar, aprender idiomas, né? E aí ela é curiosa como uma criança, então ela faz perguntas, então ele tem que responder. É outra coisa também, você pode dizer, mas é muito chato o anime do cara ensinando um robô a falar, a fazer coisas. Não. A forma de como isso é apresentado, que a Clamp apresenta a Ti, Genial, genial. Chobits, é uma coisa fantástica. Você se envolve de uma maneira, tanto com a Ti como com o personagem. Nunca lembro o nome do personagem. Bem, agora realmente isso é uma falha, mas tá aparecendo agora. Apareceu o nome dele aí? O relacionamento que eles vão criando em um para outro, que ela vê ele como um pai a princípio, mas depois com o tempo ele vai descobrindo que ela vai começando a nutrir sentimentos Sim. diferentes por ele. É uma máquina tendo sentimentos. Começando a ter um relacionamento mais próximo, isso também é muito bem abordado. E outra, como ele vai começando a ter esse sentimento e ver ela como uma máquina, então imagine o que vai passando na cabeça dele. Então ele vai querer começar a ter um relacionamento mais íntimo com ela, socialmente, porque fisicamente ele não pode. Não pode. Já entra o primeiro, por isso que o botãozinho está naquele lugar. Não. A ideia é muito boa dos escritores de botarem o botão no lugar, porque ele tem medo de, se ele tiver uma relação com ela, possa apagar tudo de novo. Porque além de desligar ela, esse botãozinho, ele zera a memória dela. Ela volta a ser como ela era quando ela foi ligada pela primeira vez. Imagina, o cara sente a tentação, vai lá e apaga ela. Todo o trabalho de 5 anos que ele fez. Então imagine, ele dá um formatar, né? E isso muda totalmente o conceito dele a respeito das Persephone, que anteriormente ele não tinha. Ele achava que as Persephone eram simplesmente máquinas. Máquinas, objetos, né? Puramente Puramente objetos. objetos, a objetificação das Persephone dentro do cenário é muito É bom. forte. E tem esse quebra com a Ti, né? Exatamente. E por isso o Chobits está no nosso lugar, devido a todo esse impacto que a máquina causa. E vamos para o terceiro lugar. E no nosso terceiro lugar, temos quem tá? Nós temos Armitage 3 Polymatrix lá de 1995 e esse anime eu adoro. Ele adora de coração, né? Primeiramente porque é escrito por Chiaki J. Konaka, eu adoro a narrativa desse autor. Eu recomendo vocês assistirem, claro, todos os animes da nossa lista que estamos apresentando hoje, mas Armitage 3 Polymatrix, assistam. Por quê? Vocês vão ter aquele sentimento, aquele gostinho de Blade Runner nele, presente ali, ó. Muito presente em Armitage. Pesadamente A lá começar, presente. né, Tassos, pelo preconceito, né, com as máquinas, como é apresentado em Blade Runner com os replicantes, Isso. que são seres humanos artificiais, aí também é apresentado esse mesmo conceito. Em Armitage 3 você vai ter duas coisas, você vai ter androides. Androides são homens, robôs em forma de homem, e você vai ter ginoides, são robôs em forma de mulher. É um grande preconceito, porque os androides e ginoides presentes em Armitage 3, eles começam a assumir pesadamente funções humanas. Você vai ver, por exemplo, androides e ginoides criando arte, compondo música, escultura, pintura, certo? Você vai ver e muito bem, claro. São máquinas, São né? máquinas. A programação faz com que eles não cometam determinadas falhas que o ser humano naturalmente causaria. Exatamente. O segundo conceito é que também você vai ver lá em Blade Runner que a colonização de outros planetas, por exemplo, Marte já está terraformado, né? Há grandes comunidades, grandes cidades já em Marte, e é onde acontece a história do anime. Começa a acontecer assassinato de androides lá por um assassino em série. Daí começa-se a investigação pela Naomi Armitage, que é a que dá o nome ao anime. Foi ela que a gente escolheu, né? Exatamente. E pelo parceiro dela, exato. A começar logo pelo primeiro crime, que foi um cantor, né? É um cantor de country music. Foi assassinado.
Isso começa a mostrar que a grande humanização dos androides riginoides a esse ponto, né, de incitar o ódio das pessoas por eles, achando que eles vão substituir a raça humana. Peraí, quer dizer em Armitage tem aquele conceito que a máquina está roubando meu trabalho? Típico. A máquina está roubando Meu lugar. Meu lugar. Caraca, isso é um conceito muito atual até hoje, né? A galera tá a ponto de tão perfeito. O 3 de Armitage 3, né? Porque existe o Armitage 1 e o Armitage 2. O 3 é a geração dos androides. Androides de geração 3 são androides indistinguíveis de uma pessoa. Então há pessoas que se casam com o androide. Caraca, fica que nem aqueles robôs aquela série Westworld, né? Fallout 4 também. Fallout 4. Né? Os Synths geração 3 já é inspirado em Armitage 3. Quer dizer, há muitos anos atrás ele já tem essa definição. Exatamente. Bom, falando de Armitage 3, vamos agora para o nosso segundo lugar na vice-liderança. E no nossa vice-liderança... Segundo lugar, quem é, Tassis? nós temos Apple Seed e estamos nos referindo lá ao primeiríssimo anime lá de 1988. Pra quem achava que a Apple Seed começava no Ex Machina, lendo engano. Teve um mais antiguinho. A Apple Seed mora no nosso coração, né? Com certeza. De robô, né? E anime de futuro distópico. Criação pelo grande mestre louva-a-Deus Masamune Shirow, né, criador de pérolas como Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Vamos falar dele mais pra frente agora. Isso. E Apple Seed segue a trajetória do personagem, o que a gente destacou é o Briarius. Exato. Que é aquele cara volumoso com cara de coelho, tá ligado? Com duas orelhinhas. Com duas orelhinhas, ele pertence a uma série de androides chamado Hecatonchirus, né? Hecatonchirus. Hecatonchirus. Eita, tem que ter tudo na enciclopédia, porque minha enciclopédia é horrível. No caso não são androides, são ciborgues. Ciborgues, né? Ciborgues da geração Hecatonchirus são ciborgues criados para o campo de batalha ou para serviços como polícia e bombeiros. E o Briarius... São estritamente de ofensiva, né? Sim, voltados para o combate. O Briarius, ele é o último Hecatonchirus que restou de uma guerra que acontece no cenário de Apple Seed. E ele, ao fim dessa guerra, ele acaba ficando meio que... Vou fazer o que da minha vida? Já começa a primeira prerrogativa aí, né? Justamente. Os robôs como máquina, ferramenta. Ferramenta. Tem aquela ferramenta que só serve para aquela função. E depois? Acabou, como no caso do... Felizmente ele encontra uma colocação na polícia, né? Ele vai para ser um policial, mas ainda aquela coisa, ele está arraigado nele, quem olha para ele vai lembrar dos horrores daquela guerra. Né? Meio que rola um preconceito da população, mas até que quando ele passa a se tornar um herói, reconhecido, isso e outra, ele é o único, né? Ele é o único da série dele, né? Que aparece até, em outros Ex Machina, aparece outros, mas na maioria dos filmes, dos ovos, tanto da série... Basicamente é o Briarius. Basicamente ele e as máquinas. Basicamente porque o processo de se tornar um Hecatonchirus é altamente traumático. Você está abandonando literalmente o seu corpo para virar um Hecatonchirus. E isso é bem apresentado. Bem apresentado, ele sofre das lembranças. Psicologicamente, sobre essa questão, é aquele caso da perca da humanidade. Perca da humanidade. Isso exatamente. É uma coisa bem pesada. E mais alguma coisa? Basicamente sobre a Apple Seed, é basicamente isso. Então vamos para o nosso primeiro lugar. E no pódio, primeiro lugar, temos quem? Quem será? Quem será? Claro, se falamos de Masamune Shirow na segunda colocação, é óbvio que falaríamos dele na primeira. Estamos falando de Ghost in the Shell lá de 1995. Você pensava que era Alita Anjo de Combate, mas não é Alita. Sentimos no nosso coração não ter a Alita nessa lista. Verdade. E ela que é um robô, né? A gente quase que, na moral, a gente quase que tirou no Paraímpico depois numa melhor de 3 no jogo de porrinha. Verdade, mas aí a gente optou por Ghost in the Shell. Né? Sim, por causa do clássico é o clássico. É verdade, clássico é clássico. Não que a Alita não seja. Certo? Não, mas é muito mais do que Ghost in the Shell. Sim, certamente. Ghost in the Shell é muito mais do que a Alita. Ghost in the Shell tem uma franquia imensa, né? Até hoje. E quem é a robô Android de destaque? Quem você acha que seria? Não é o Baito, não é o Togusa! Muito menos o Aramaki. Não é o Fusto, o Taxicoma que a gente vai falar. Não, se bem que eles entram. Eles entram, mas eles são coadjuvantes. É verdade. Vamos falar de quem? Claro, da Motoko Kusanagi. A Major. Lembrando, a gente vai falar do
OVA. Do OVA. Do OVA mesmo. O filme. O filme, é aqui, né? Lá de 1995, né? Isso, a primeira apresentação da Motoko. Por que a gente escolheu o primeiro? Porque é onde você vê mais a Motoko em destaque como robô do que como personagem humano. A começar pela cena inicial, né, do anime, mostrando a criação do corpo dela. Já começa por aí, já tem aquela mensagem bem forte, né? Que é a questão da perda de identidade. Ela deixa de ser humana no momento que aquele cérebro dela é envolvido com toda aquela mecânica, né? Exatamente. E se torna-se uma ferramenta. A ponto de, ao longo da vida dela como ciborgue, ela começar a perder memórias, ela já não se lembrar mais de como era ser de carne e osso. Ela não se lembra nem do próprio rosto, porque aquele pode não ser o rosto dela. Uma coisa que foi abordada no filme, vamos falar rapidinho do filme, porque não podemos deixar, né? É um Óbvio. filme fraco, mas a gente fala desses aspectos, foi pego desse movie, né? A questão da identidade da Motoko. No filme é apresentado, claro, é um live action, fica mais fácil de ser Teve que apresentado. ser adaptado, óbvio. Teve que ser adaptado, mas a questão do rosto, será que esse é meu rosto? Como é meu nome? Isso ficou bem no filme. Exatamente. Essa perda da identidade que a gente tá falando, que é uma característica do movie. Isso. Do primeiro movie, quando ela encontra o Puppet Master. Que é uma IA presa no cyberespaço, né? Que já é justamente o caminho contrário, é uma IA querendo ser humano. Né? Que é o famoso dilema do Pinóquio. Né? Isso mesmo, esse primeiro fala justamente sobre isso. Ele se depara com a Motoko, que deixou de ser humana e passou a ser uma máquina. E abraça isso, e abraça essa condição. E esses conflitos que ocorrem dentro é bem interessante, porque é através desse conflito que a Motoko se questiona sobre sua própria identidade, por quê, o que foi, quem eu sou, como eu era. Isso é muito bem abordado e no é primeiro. Genial, mostra E é o gênio do Masamune Shirow aí. E foi o primeiro, né? O primeiro que alavancou tudo que temos hoje de Ghost in the Shell devido a esse simples momento da Motoko. Por isso que a gente botou ele em primeiro lugar e o conceito dessa perca da identificação do ser humano quando ele vai se transformando em máquina. Basicamente essa é a nossa visão, nossa lista de animes com robôs. Espero que vocês tenham gostado. Isso, comenta aqui embaixo se você achou que a gente esqueceu algum, certo? Não vale ser a Alita, tá? Porque a gente lembrou ela. Certo? Se você sabe de mais alguns animes que tenham esse mesmo conceito que apresentamos aqui, fala aqui nos comentários. E podemos gerar uma segunda lista. Olha aí. Porque é verdade, mas alguma coisa... Basicamente é isso. Então, beijo do Abinho!